online jogo. podemos jogar com outras pessoas, ou seja, começou a aparecer cada vez mais este É conceito um jogo global, não é? Também para termos essa ideia. Jogar com outras pessoas significa que posso jogar com outra pessoa no outro canto do mundo. Exatamente, exatamente. Portanto, com esse aparecimento dessas possibilidades, cada vez mais houve o interesse em criarmos competições de videojogos, seja de que jogo for. E, no fundo, isso acaba por ser o eSports, que, no fundo, significa São Electronic Sports. Sim, organizadas, são organizadas. de jogos online. Não precisam necessariamente. É famoso cá em Portugal, pode ser que é um jogo muito jogado cá em Portugal, que é o FIFA. O FIFA, antes de ter um modo online, já havia competições de FIFA e é um jogo de consola. Na verdade, houve o interesse de criar esse aspecto cultural diferente, ou seja, de juntarmos pessoas, seja em modo online, seja em modo offline, e competimos por algo que gostamos muito de fazer. Isso, o António começou a fazer isso muito jovem, a jogar primeiro, não é? Sim. Antes de organizar jogos. Eu tive sorte, confesso, porque o primeiro jogo que eu devo ter pegado a sério foi o StarCraft, que foi, no fundo, o jogo que moveu mais o boom dos esportes na Ásia. Ou seja, já era um jogo jogado online e que teve muito esse impacto na minha vida, porque através do StarCraft eu conheci outros jogos que também estão ligados ao esportes e, portanto, tive essa sorte. Mas não é só o StarCraft, existem hoje em dia imensos outros exemplos. Esta cultura das competições dos jogos está muito mais desenvolvida na Ásia do que no mundo ocidental, do que no Ocidente? Sem dúvida, sem dúvida. Muito mais desenvolvida na Ásia. Isto é uma questão cultural até, porque eu dou um exemplo engraçado. No Mundial de 2002, estamos a falar de futebol na Coreia, aconteceu um aspecto interessante para vermos as diferenças culturais. A Coreia do Sul, obviamente, tinha equipa, porque era organizadora, e vejam bem, que a equipa de futebol da Coreia do Sul foi visitada no balneário por estas estrelas de jogos online para lhes dar motivação. Uma coisa que provavelmente aqui seria ao contrário, seria nós vermos num torneio de esportes qualquer aqui, se calhar o João Moutinho, o Cristiano Ronaldo ir lá e dizer força, boa sorte. Lá é exatamente o contrário. Portanto, é uma questão cultural. Eles, desde muito cedo que perceberam de facto este impacto que os videojogos podiam ter na vida das pessoas, porque cada vez mais pessoas estavam com mais acesso à tecnologia, divertiam-se cada vez mais com estes jogos e perceberam de facto o negócio e a indústria gigante que isto podia ser, desde muito, muito cedo. Hoje em dia estão 10 anos, 15 anos à nossa frente, em termos culturais, daquilo que é a indústria dos videojogos. E o que é ser responsável pela comunidade de League of Legends? League of Legends é outro jogo, já falámos dele aqui também, num programa sobre videojogos que não tinha tanto o cariz de hoje, que era conhecermos um pouco melhor a indústria e as profissões e as novas profissões que nascem à volta deste mundo dos videojogos. Mas qual é o seu papel, digamos assim, para as pessoas perceberem? Eu não sou o responsável, eu Faz parte da comunidade, é isso? Trabalho para a comunidade, enquanto uma das pessoas que de facto providencia conteúdo para os nossos membros. No fundo, o papel da comunidade é muito importante na nossa realidade, porque repare, nós somos uma realidade amadora, seja em League of Legends, seja noutro jogo qualquer. Porque Portugal não tem, de facto, esse aspecto cultural que tem, por exemplo, os asiáticos, ou mesmo outros países da Europa. São uma comunidade amadora, mas há comunidades profissionais, não é? Lá fora destes jogos. Existem comunidades que, de facto, ganharam tal dimensão que hoje em dia são empresas que exploram mesmo o negócio dos videojogos. No nosso caso, as comunidades são importantes porque, no fundo, são um aglomerador de intenções, ou seja, as pessoas juntam-se todas no mesmo espaço, que é um espaço que é virtual, obviamente, a comunidade é um espaço virtual, mas são pessoas que se juntam com o mesmo propósito, que é jogar ou discutir ou encontrar interesses em comuns, sítios em comuns para haver eventos só para falar ou então para jogarem todos juntos. No fundo, o nosso papel enquanto comunidade é, não havendo essa tal situação profissional, não é? No ecossistema, nós funcionamos como um motor do jogo. A própria empresa que desenvolve o League of Legends, ou seja, que desenvolve competições profissionais noutros lados, é muito inteligente no aspecto em que eles detectam que para explorar um jogo, que é de facto um sucesso mundial, e vocês já abordaram isso no outro programa, para explorar um jogo em países onde não existe essa cultura de esportes muito desenvolvida, eles de facto procuram comunidades como nós, que é o que acontece no caso de Portugal, para fazerem uma espécie de outsourcing competitivo, ou seja, de
incentivarem-nos a nós a promover a competição em Portugal para expandir o jogo e expandir a tal cultura de esportes. Os jogos e o sucesso, muitas vezes, dos jogos e das empresas que estão por trás destes jogos também depende dessa comunidade que é alimentada e que vai crescendo e que vai espalhando o jogo e que o vai desenvolvendo, o ajudando a desenvolver também, não é? Particularmente importantes nas comunidades amadoras, porque lá está, não existe toda uma infraestrutura profissional à volta, não existe um interesse económico suficiente ainda gerado para, de facto, ser o motor da indústria. Ou seja, são as comunidades e, no fundo, são os membros, é cada uma das pessoas que, de facto, está connosco no Facebook a discutir todo dia, que, de facto, são o motor do jogo em Portugal. Elas é que têm que levar a nossa indústria de videojogos, por assim dizer, para a frente. Telmo, o que é a Associação Grow Up Gaming? Como é que ela nasce? Então, A que é que ela se dedica? muito obrigado pelo convite. A Associação Grow Up Gaming é um projeto que já tem mais de 12 anos. Começámos este projeto, eu comecei no início mesmo, tinha 16 anos, hoje já tenho 29 anos. Portanto, Era jogador também? É, eu também, com certeza. agora não posso jogar tanto como gostaria, porque as responsabilidades são outras claro. e por aí fora. Basicamente este projeto começou com 5 pessoas e foi crescendo. Tinha 5 pessoas que jogavam um único jogo, que era o Unreal Tournament, era um shooter. E basicamente através desse jogo nós éramos quase como fôssemos os campeões nacionais daquele jogo e então despoltou o interesse de começarmos a agregar mais equipas no nosso projeto. Jogavam o mesmo jogo? Jogos diferentes. Com jogos diferentes? Com jogos diferentes. E isso tornou-se quase, era uma multigaming, porque temos diferentes equipas em diferentes comunidades. E com esta expansão, com este desenvolvimento, começámos a perceber que a nossa marca, que era na altura era os Underworld Preachers, eram os pregadores do submundo, para termos a noção, em termos evolutivos, o que é que o desporto eletrónico evoluiu em Na Portugal. prática era um grupo de jogadores de vários jogos. Sim. E que nesses jogos eram muito bons. Podíamos não ser, Não? portanto, tínhamos alguns jogos que éramos bastante bons, outros não, nem tanto, mas... Então qual era o objetivo de criar esse grupo? Era um propósito comum da paixão pelos videojogos, ou seja, as pessoas juntavam-se pelo amor aos jogos e depois, consequentemente, o amor à camisola. E é isso que nós tentamos sempre, até hoje, que temos 12 anos e que, por exemplo, o ano passado tivemos no Dubai, tivemos em Bucareste, tivemos em Inglaterra, tivemos em Paris, ou seja, já participámos em muitos eventos internacionais. Em encontros de jogos, é isso? São mesmo competições. E isto, voltando... Mas mudaram o nome? Tinham um nome primeiro que era? Sim, Underworld Preachers. E depois passaram para Grow Up Gaming? Grow Up Gaming. Eu vou-lhe explicar porquê. Porque Underworld Preachers era UP, as siglas, nós éramos conhecidos na comunidade e somos ainda conhecidos na comunidade por os UP, ou seja, UP. E o que aconteceu é que nós começámos a crescer cada vez mais, ou seja, éramos 5 pessoas, começámos a ser 200, 300, hoje somos quase 800, mas isto para dizer o quê? Nós com o Underworld Preachers, se fôssemos alguma empresa pedir um patrocínio ou um apoio, Pregadores Submundo, era um nome extremamente negativo, digamos assim, eram os Pregadores Submundo. Mas, entretanto, surgiu um slogan aliado ao Underworld Preachers, que era o Grow Up Gaming. E o que é o Grow Up Gaming? Grow Up Gaming porque, de facto, era a gênese da nossa associação. A gênese no sentido de nós crescermos a jogar. Mas a crescer a jogar não é só no jogo em si, mas é a partilha que existe. A partilha que existe não é só aquela partilha de experiências do jogo, mas as experiências pessoais, profissionais. Que vocês têm um com os outros também, não é? Com os outros, que isso é fundamental para os jovens poderem ter um... Falou-me em patrocínios. Vocês pedem patrocínios? É para ir lá fora concorrer? Pedimos patrocínios. Deixe-me só concluir aqui este ponto do crescimento. Estas jogos permitem com que se consiga juntar pessoas de diferentes faixas etárias, diferentes classes sociais e diferentes culturas, como também a nível de desenvolvimento profissional, ou seja, temos desde agricultores a engenheiros, informáticos, médicos, as mais variadas áreas. Comum que é os jogos, exatamente. E através dessa partilha que existe, que os jovens podem ter uma perspectiva muito mais ampla da vida. E essa perspectiva é a seguinte: enquanto nós estamos no nosso seio de amigos ou no nosso seio familiar, desconhecemos um pouco a realidade. Então, nós com os jogos conseguimos aproximar as pessoas. E essa partilha que existe é fundamental para os jovens, se calhar os problemas que vão tendo,
minimizem esses problemas e tenham uma perspectiva desses problemas de forma mais minimizada. Porquê? Porque têm contacto com outras pessoas que vivem em situações complicadas e mesmo em situações de saúde. Já tivemos alguns membros com problemas de saúde e que a questão de conseguirem ter esse contacto através nós temos um programa de voz que nós comunicamos, portanto não é só o chat que existe, e isso, através do programa de voz, conseguimos ter uma aproximação, um envolvimento muito maior com os nossos membros. E essas pessoas com problemas de saúde conseguiram, se calhar, superar e ter uma perspectiva mais positiva da vida através dessa partilha. Isso é muito interessante o que está a dizer, porque geralmente as pessoas olham para os videojogos precisamente com o efeito contrário. Exatamente. Que isolam as pessoas, que tornam as pessoas mais fechadas e que não comunicam com o mundo à volta e, portanto, perdem a noção da realidade. Pode haver alguns casos em que isso aconteça. É verdade. Mas geralmente não se fala dos videojogos por essa faceta que está a falar agora, Sim. que é o da socialização, o da integração social. Eu vou-lhe dar aqui eu tenho vários exemplos ao longo destes mais de 12 anos e é impressionante. Nós tínhamos pessoas que tinham grandes problemas a nível social, ou seja, que estavam deprimidas ou estavam fechadas e não tinham uma vontade, eram introvertidas demasiado. E a criação de pontos de interesse, não só online, mas offline, porque nós sempre criámos meetings, sempre criámos encontros. E vão-se conhecendo uns aos outros presencialmente. Ir ao cinema, ir jantar fora, ir a estes eventos offline para competir e socializar. Essas pessoas conseguiram ganhar mais para a sua vida e conseguiram melhorar aqueles aspectos tão negativos. Na prática, o jogo deu-lhes um sentimento de pertença. Exatamente. A algum sítio, neste caso a uma comunidade. Sim. E bem, isto é importante também no desenvolvimento da indústria dos videojogos ao longo destes 40 anos. Isso é muito interessante o que tu acabaste de dizer, então, porque também há uma coisa que tem acontecido. Nós temos muitos imigrantes agora, muitos jovens que saíram de Portugal e qualquer um de nós, se calhar, tem alguns amigos que se foram para outros países e estão em fronteiras. Claro que temos os chats, claro que temos os telefones, mas quase todos aposto que jogamos com esses amigos e essa relação não se perde. O videojogo parece que se tornou tipo uma arena virtual onde as amizades também continuam além fronteiras. Não só isso. Eu posso dar... Nós, como associação, vimos alguns dos nossos jovens que começaram com a minha idade na associação, hoje em dia têm 20 e tal anos, e o que aconteceu é que tiveram que emigrar. Ou seja, isto tem acontecido com alguma regularidade e é fantástico saber que eles continuam a ir a esse chat ou a esse voice que nós temos e não se sentirem tão sozinhos e tão desacompanhados. E aquilo é quase como um confessionário para os jovens. Que essa é uma vantagem do digital, não é? É porque as pessoas partilham, mas partilham num sítio muito especial, que é a internet. Tem um tópico de conversa comum, porque, repara, se eu chegar lá e disser a um amigo meu, hoje o dia correu mal, ele diz-me o dia correu mal, pronto, cada um queixa-se à sua maneira, mas não temos um território comum. Agora, se estivermos a jogar, não é? E há algumas situações, temos ali tema de conversa, temos um território em comum que até podemos continuar a falar até no offline, não é? Acontece muitas vezes. Os jogos não... Eu sei que há sempre aquela perspectiva que pode correr esse risco, tu disseste muito bem, de alienar socialmente, mas acho que há mais o efeito contrário. Mas aqui tem que haver um trabalho muito importante de quem está à frente destas organizações em Portugal, que é ter esse papel pedagógico, formativo, que é dar acompanhamento a esses jovens. Porque uma coisa é lidarmos com equipas, simplesmente. Vem uma equipa, sai outra, entra outra e por aí fora. O importante aqui é as pessoas se lembrarem que os desportos eletrónicos não é um mercado ainda. Temos que trabalhar para esse mercado. Para conseguirmos consolidar esse mercado, temos que primeiro educar a sociedade de explicar o que é isto. Vamos pôr isto mais simples. Não é falar do jogo, ser campeão, ter grandes sponsors, não. Vamos falar quais são os benefícios dos jovens inseridos nos desportos eletrónicos. Eu fiz uma tese de mestrado sobre isso, em que, conforme ia fazendo a tese, ia lendo artigos de Harvard que vinham dizer isso. Empresas nos Estados Unidos contratam pessoas que estão a liderar este tipo de projetos, este tipo de organizações, porque não é liderar com
3 ou 4 pessoas. Às vezes tem que lidar com grupos de 40 Grandes pessoas. comunidades, claro. E tem que tomar decisões. Sim, Já vamos regressar aqui à mesa. Durante 3 dias, agora já no início de outubro, centenas de jogadores de videojogos vão juntar-se no pavilhão municipal de Vila Nova de Gaia em competição. É o Meetup e nós vamos conhecer também este festival com o Raul Galha, que é o organizador do festival Meetup e que vai durar 3 dias, o dia 3, 4 e 5 de outubro, é no pavilhão desportivo municipal de Gaia. Olá, Raul. Olá. E bem-vindo à Sociedade Civil. O que é o Meetup? O Meetup é um festival de tecnologia e jogos, portanto, que vai acontecer agora já 3 a 5 de outubro e que vai reunir nas principais competições de desportos eletrónicos os principais jogadores e equipas nacionais. É um festival com bastantes marcas das Ou seja, para se estar neste festival é preciso já ter passado algumas etapas, estar num determinado nível como jogador ou não? Estas equipas têm que ter passado já por outras competições ou não? Basta inscreverem-se? Depende dos torneios. Na grande generalidade, basta inscreverem-se. Até porque há alguns torneios que têm um torneio principal, mas logo no primeiro dia, na sexta-feira, abre a possibilidade com qualificadores para todas as pessoas que queiram participar, que não estejam num circuito competitivo ou num circuito semiprofissional e que tenham uma oportunidade de competir exatamente com os melhores jogadores e equipas nacionais. Quantos jogadores estão à espera para esta competição? Nós deveremos ter entre 600 a 700 participantes. É o primeiro meetup ou já fizeram É o primeiro outros? meetup. É o primeiro. É o primeiro aqui, mas tem havido no país, em vários pontos do país, alguns encontros de jogos eletrónicos. Este modelo tem existido já nos últimos largos anos. Em 2014, isto é a LAN Party. Portanto, o conceito LAN Party também aproveito para explicar. É, no fundo, as pessoas levarem os seus computadores de casa e estarem todos na mesma rede. Será a maior LAN Party em 2014 em Portugal. Qual é, Raul, para as pessoas perceberem a vantagem das pessoas estarem num pavilhão a jogar ou estarem em casa ou online? O que é que faz a diferença aqui e que torna importante encontros deste género? Há aqui duas vertentes. Uma é uma questão social. O facto das pessoas poderem conviver elimina alguns pontos negativos, digamos, do aspecto virtual. De facto, é diferente quando as pessoas podem estar umas com as outras. Do ponto de vista específico da competição, em casa, num ambiente de conforto, há situações de pressão, de gestão dos próprios nervos, de gestão competitiva, que não são colocadas em causa. É completamente diferente uma pessoa jogar na sua secretária, na sua cadeira, sem qualquer tipo de interferência, ou de repente estar a jogar num palco, como irão fazer as principais equipas no Meetup. Eu penso que este festival é aberto também a quem queira ir só assistir. Exatamente. Aos jogos. Sim, ele não tem... portanto, é gratuito. Nós temos uma zona de exposição onde poderão ver as finais dos torneios todos, onde terão atividades não só eletrónicas. Eu posso dizer que vamos ter atividades dos chamados board games, portanto, jogos de tabuleiro e jogos de cartas. Temos uma zona de exposição para as marcas, a possibilidade dos visitantes poderem desafiar alguns dos atletas competitivos portugueses. Para jogar, ou seja, jogadores que não sejam tão ativos ou que não tenham tanta experiência podem também ir lá fazer as suas primeiras experiências, é isso? Exatamente. É uma das ideias. Isto vai durar 3 dias, eu imagino que vocês vão ter gente... Tem jogadores só portugueses ou têm também jogadores estrangeiros que vêm, que se inscreveram? Sim, penso que isto é aberto, não é? Nós temos alguns qualificadores nacionais e temos um qualificador ibérico. No caso específico de um jogo que se chama CSGO. Nós temos já a confirmação de equipas espanholas. Penso que a nível que a grande maioria será efetivamente portugueses, e penso que, com exceção dessas mesmas equipas espanholas, será um evento, sobretudo, focado... De qualquer maneira, estes jogadores, muitos deles têm que ter espaço, têm que ter lugar para pernoitar, não é? Isso está incluído também no festival? Sim, o festival tem. Além da parte específica da LAN Party e das condições tanto de rede como de internet,
da zona de festival, chamada zona do espetáculo, está preparado exatamente para que as pessoas possam alimentar-se, fazer a sua higiene, tomar do banho, dormir em camping indoor e, portanto, isto é sempre um festival pensado do ponto de vista do participante, como se consegue dar as condições para uma pessoa poder estar lá praticamente 70 horas. E essa preparação não começa só no próprio festival. Nós, por exemplo, um dos serviços que nós implementamos, até porque temos a noção e a confirmação de equipas, por exemplo, que vêm do Algarve, Sim. é um transporte que está anunciado no nosso site, de Lisboa ao Porto. Nós temos estado a ver, não sei se já mostraram lá para casa, mas temos estado a ver aqui o vosso site, não é? Do Meetup, mas eu sei que trouxe também uma outra imagem que nos permite perceber um pouco como é que o festival está organizado. Penso que dentro do próprio pavilhão municipal, não é? Que é este aqui. Quer explicar-nos um pouco como é que funciona aquilo que estamos aqui a ver? O pavilhão vai estar organizado assim, não é? Exatamente. Portanto, nós vemos do lado direito, temos ali uma zona de mesas e cadeiras, que é a zona da LAN Party, que terá uma capacidade para cerca de 500 participantes, e é a única zona que é vedada aos visitantes. Do lado esquerdo, em torno das bancadas, temos um palco, temos uma parte de espetáculo, temos stands de marcas, de developers, temos zonas de jogos de consolas, de jogos dos board games, temos o espaço preparado, portanto, com os balneários, zona de dormir, alimentação. Portanto, tudo dentro do pavilhão. Tudo dentro do pavilhão. Ali incluído. E aquela parte da frente onde vemos aqueles pilares, aquilo também é uma zona que vai ser aproveitada? Mesmo cá à frente? Exatamente. Ali, concretamente, na zona dos pilares, é a zona do bar e é uma zona de acesso de entrada que tem logo a parte do bar. Tem que ter uma equipa, não é, neste festival? Sim. Isto é para dar apoio às pessoas e informação? Exatamente. Isto é organizado pela Associação Grow Up Gaming, que é uma associação sem fins lucrativos. Não tem que está ali na mesa, o Telmo já falou connosco, vai continuar a falar, não é? Não tem uma estrutura profissional, isto é a equipa que garante a assistência aos participantes e aos visitantes, é uma equipa composta por cerca de 100 voluntários, divididos pelas diversas áreas. Não só as áreas de controle de entradas, ou de check-in, ou de árbitros, mas, por exemplo, uma área muito importante que é aquilo que nós chamamos o Meetup TV, porque não só para os participantes, mas também para as pessoas que estejam em casa, nós vamos ter a cobertura do evento durante praticamente as 70 horas. Quem quiser pode acompanhar em casa também. Raul, muito obrigada por nos ter apresentado o Meetup. Espero que corra bem. É um tipo de encontro e de evento que acontece já com muita regularidade lá fora noutros países da Europa e com grande sucesso, não é? E depois muitas vezes até com marcas comerciais associadas. Portanto, pode ser também um sucesso aqui em Vila Nova de Gaia, porque não? Obrigada por ter vindo explicar o Meetup e se quiser saber mais sobre este encontro, já sabe, pode fazê-lo através da internet, procurando precisamente o site do Meetup de Vila Nova de Gaia. Vamos conhecer agora a Artbeat. A Artbeat é uma das empresas portuguesas que se dedica ao mercado dos videojogos. O primeiro grande sucesso foi o ZES. Quando o jogo foi lançado, ele esteve em destaque nas lojas mundiais de aplicações, tem mais de 100 mil downloads e continua a deixar muitos jogadores de olhos colados ao ecrã. Olhos colados a um pequeno ecrã, dedos que não param de dedilhar. O que estão a fazer? A jogar ZES. Conhecemos por isso um dos responsáveis por este vício, o autor dos desenhos do jogo. Chamo-me José Vaz, tenho 28 anos e estou formado em Design de Comunicação e Multimédia. Estava aí na ESAP a trabalhar para design gráfico. Acabei por me virar mais para a componente da animação, por causa de gostar muito de desenhos animados, já desde sempre. A partir daí fui estudar para a Inglaterra. Como o curso dava para animação para televisão ou para videojogos, acabei por conhecer gente por aí que queria fazer videojogos. Já ando há coisa de 3, 4 anos a fazer jogos aos fins de semana com amigos, jogos que não acabaram.
Felizmente, nem todos os jogos ficaram na gaveta. Um acaso fê-lo conhecer Pedro Ribeiro, o líder da Artbeat, um game designer que já tinha uma ideia para um jogo, sabia a personagem que queria, só faltava dar-lhe forma. O Pedro abordou-me com a ideia de fazer um jogo que era um gato contra robôs. E convenceu-me. Mais ou menos o género de desenho e pronto, acabamos por concordar neste visual todo. E foi um ano de muito trabalho. Foi um ano de muito trabalho. Não havia horários, nós passávamos aqui tardes, noites, com as pessoas lá embaixo, na baixa. Em janeiro deste ano, o ZES pulava finalmente para milhares de telemóveis em todo o mundo, à boleia da notoriedade e das recomendações que o colocaram no top da App Store da Apple. Durante aquele tempo todo nós sabíamos que não estávamos a fazer um jogo à toa. Foi muito só. Acho que acaba por ser um bocado de sorte de aquele fulano, aquele jornalista viu aquilo e publicou qualquer coisa sobre o assunto. Passados 5 dias do jogo ter sido lançado, um amigo meu ligou-me de Londres e disse: olha, acabei de sair do metro, está um fulano a jogar o teu jogo. Isso foi, eu sabia que esse momento ia aparecer. Com esta experiência, a empresa aprendeu que, para passar de nível, é preciso sorte, mas para ganhar dinheiro é necessário equipar o jogo de extras que levem os jogadores a gastar uns trocos por atualizações. Pequenos detalhes que, no final, fazem toda a diferença. Olhar tentar ficar ao mesmo nível. Nós tentamos mesmo que este jogo ficasse com o aspecto de um jogo da Disney e relativamente à jogabilidade. De repente já estávamos a jogar só por gosto, antes de... Sim, acho que isso é um bom sinal. Ideias para novos jogos não faltam, mas a questão que se impõe é apenas uma. Será possível continuar a viver dos videojogos no mercado nacional? Ok, é um grande risco. Acho que é a resposta. Pode correr bem, pode correr mal. Ouve-se falar nos casos de sucesso, ouve-se falar no dinheiro que anda à volta de Candy Crush e isso. Às vezes alguns desses jogos não primam pela originalidade, nem nada disso. Acho que é só uma questão de sorte, às vezes. Pretendo continuar por Portugal, pelo Porto, mas caso isso não seja possível, terei de ir lá para fora. Acho que agora também já temos alguma coisa para mostrar o que é que podemos trabalhar. Quando o deixarem, o José promete não ficar por aqui. Por enquanto, o gato Zeze continuará livre pela internet, a pular de telemóvel em telemóvel e a manter muitos olhos e dedos colados a 1001 ecrãs de trazer pelo bolso. Bom, há pouco o Ivan estava a explicar-nos que depois de algum tempo de estagnação, Portugal tem nos últimos anos crescido muito neste mercado dos videojogos em vários setores. Segundo diz no seu livro, estamos mesmo no terceiro boom da evolução dos videojogos e desta indústria em Portugal. E o Ivan trouxe-nos alguns dados que nos podem permitir perceber qual tem sido essa evolução. Vamos ver os gráficos que nos trouxe e Ivan explicar um pouco o que é que está a acontecer neste momento em Portugal com os videojogos. Estes gráficos mostram, este é só o gráfico da produção portuguesa que foi feita nestas últimas 4, 5 décadas, porque ainda apanhamos um bocado esta última década. Na década de 60 só tivemos um jogo que foi numa consola... criada em Portugal. Criada em Portugal. Isto é tudo jogos criados em Portugal, sim. Feitos por portugueses, evidentemente. Ali nos anos 80 já tivemos um bocado mais de força, 90 também, década passada também, pois. E agora, nesta década... Nos anos 90 já bastante, não é? Sim, sim, sim. Nos anos 90 já começamos... E é curioso ver que estamos sempre em crescimento progressivo. E agora podemos ver que na década anterior tivemos 41% de produções. Nesta década... Nem a meio vamos, ainda chegamos bem em 2015. Já passámos... Toda a produção da década anterior, não é? Não só em termos de quantidade, mas também qualidade. O que é que potenciou isto, Ivan? As lojas digitais, o acesso às ferramentas, o nível de educação também subiu imenso em Portugal. Temos mais gente também com aptidões e formada nesta área, com capacidade para desenvolver este tipo de jogos. O videojogo é, por si, uma forma de arte que congrega as outras todas, não é?
E começou-se a ver mais jovens a reunirem-se, a utilizarem os vários saberes que traziam do design, da programação, da arte, da fotografia, do cinema, da arquitetura, e juntar tudo para começar a produzir jogos. E depois, como a distribuição digital está mais facilitada por causa da internet e das várias lojas digitais que existem neste momento, começou-se a ver mais pessoas interessadas e neste momento até há cada vez mais encontros de game developers em Portugal que falam entre si e tentar decidir qual é o rumo que será melhor para todos tomarmos para tornar a nossa indústria ainda mais forte. Mais forte, muito bem. Vamos ver o próximo, os próximos dados que nos trouxe e têm a ver com países do nosso mercado. Isso é o quê? São sim. países que compram os nossos jogos ou que jogam os nossos jogos? Não, isto é para nós percebermos mais ou menos o nosso contexto europeu e o que é que nós representamos em Portugal. Não? Ok. Estes são países que, os países que estão aqui nesta parte, são países que têm uma dimensão populacional inferior à nossa ou igual a nós. Polónia, Ucrânia, Croácia? Polónia, Ucrânia e Croácia são diferentes. Aqui a Noruega, a Dinamarca, a Suécia, a Hungria e a Finlândia são países que, de alguma forma, já conseguiram colocar o país com uma bandeira a dizer nós fazemos jogos e estes são os jogos que nós fazemos e são os mais conhecidos. E são aqueles que, se um dinamarquês for aos Estados Unidos da América, eles vão logo dizer tu és do país do Hitman, ou és do país do Ken Witch. Conhecem as pessoas pelos jogos dos seus países. Sim, os maiores mercados europeus não são estes são os segundos mercados, mas os maiores, que é o Reino Unido, a França, a Alemanha, têm, por exemplo, benesses para quem produz jogos a nível no seu território, porque percebem que é uma área muito lucrativa, tem um grande crescimento e também identifica o país lá fora com muita facilidade. Estes países que estão aqui, que eu meti aqui, são países que têm a mesma dimensão populacional que nós, podem ter um bocado de diferentes tipos de educação. Ali a Polónia, a Ucrânia... E a Croácia? A Croácia, eu meti ali um asterisco na Croácia, porque a Croácia é um país muito semelhante a Portugal. Tem um nível de educação muito semelhante, tem uma população inferior, acabou de entrar na União Europeia, portanto tem quase os mesmos acessos em termos de investimento que nós, mas já conseguiu lá meter 3 jogos com que, se forem a qualquer país, a gente sabe, o Doodle Jump é da Croácia. Conhecem os croatas pelos jogos que eles já desenvolveram. Sim. Vamos ver o próximo slide que nos trouxe, a próxima imagem. Isto são jogos já, não é? Sim, sim. Isto são jogos feitos já entre 2011 e 2013. Todos estes jogos tornam-se bastante populares. São jogos portugueses? Jogos portugueses. Temos o Under Siege, o Elifoot, o Gods, o Inks, o Strings, o Walk in the Dark e o Humble da Miniclip. São todos jogos que têm ajudado a cimentar a posição de Portugal lá fora, embora ainda não tenham... São desta década já? Sim, sim. Entre jogos. 2011 e 2013, mais ou menos. Sim. E a próxima imagem, penso que são jogos também? Sim, são jogos que são mais ou menos deste ano, tirando aqui o Greedy Guns, que vai sair este ano, é a única razão que está aqui é porque vai sair. É uma expectativa, é? Sim, não é uma expectativa, é uma realidade. Eu sei que o autor diz que vai sair ainda este ano. Sim. Mas são jogos que têm tido grande sucesso. Mas é de esperar com expectativa este novo jogo? Sim, sim, sim. Estes são todos jogos que têm tido sucesso lá fora, como podes ver, por exemplo, no Inspector Zetó e Robô Palhaço, tem alguma coisa de português, uma série de piadas. Que é o que está em cima à direita. Foi o jogo português que foi mais depressa aprovado na loja de Steam. O Smash It Adventures, por exemplo, apareceu brevemente numa reportagem da BBC semana passada. E o Greedy Guns, pronto, há uma expectativa enorme que também se torne popular. Há mais alguma imagem ainda? Jogo sim, mas é de décadas anteriores ainda. Pronto, jogos anteriores, não é? São... Do princípio do milénio, que foram muito populares, Portugal 1911, Undercover, o Astro Empires, o Aquapark, o Farmer Jane, o Cristiano Ronaldo Underworld. Podem passar para o seguinte. Então. Vamos ver o próximo. E estes são jogos, reparem que eu agora falei de jogos que foram conhecidos em períodos muito pequenos e estes são jogos que são conhecidos durante 2 décadas. Em 2 décadas, apesar de termos tido uma evolução de 70 jogos mais ou menos feitos, só os únicos que são conhecidos em Portugal são estes 5. Portanto, reparem a nossa evolução que, se calhar, só este ano já temos mais jogos conhecidos do que em 2 décadas fizemos, que foi no caso do Paradise Café, continua, apesar de ser um jogo que tem uma parvoíce juvenil, continua a ser bastante popular. O Elifoot do André, o André continua a fazer o Elifoot ainda hoje. O Alien Evolution foi o primeiro grande sucesso internacional português, rendeu 20 mil libras de vendas em 1987, portanto um número bastante assustador. Ou em 1990 o Gambis. E em 1998... Vamos voltar à mesa para conversarmos mais um bocadinho. E o Ivan disse aí uma coisa que eu achei muito interessante, é que os videojogos são uma indústria que congrega todas as outras artes. Isso é mesmo assim? Cada vez mais os estúdios portugueses que se têm-se apresentado estão com designers, estão com animadores, estão com modeladores,
estão com programadores. Ou seja, para fazer um jogo e um jogo de sucesso é preciso muito mais do que um bom programador de jogos. Exatamente, é. Mesmo um caso como o Quest of Dungeons do David Amador, o David Amador teve de contratar um freelancer para lhe construir a arte do jogo. Não é uma profissão que depende só da programação, depende já de muitas coisas. E por essa razão mesmo é que em Portugal, por exemplo, este ano, tivemos um certo crescimento de cursos de videojogos e cursos de videojogos especializados em diversas áreas, seja na produção multimédia, seja na produção também da organização. Um videojogo hoje em dia não é só uma coisa pequena, já é uma coisa grande. Claro que há casos de duas, três pessoas fazem um jogo, não acontece, mas cada vez mais há esta procura, por exemplo, de ter escritórios de advogados, que é por causa da questão das patentes, ter pessoal de publicidade e marketing para fazer uma maior difusão do produto, que às vezes é fácil fazer o jogo, o difícil... Depois é promovê-lo, não é? Expandi-lo, pô-lo no mercado e fazer dele um jogo de sucesso. Exato. Quanto mais sucesso tiverem, mais jogadores também. Em princípio, melhor será o negócio, não é? Sim. Bruno, eu ia lhe perguntar as duas áreas de que gosta tanto, a arte e o jogo. Portanto, na altura da universidade, a maneira que eu arranjei de ligar ambas as áreas foi de optar por design gráfico, ou seja, em vez de usar um lápis, ou seja o que for, para construir algo ou para desenhar algo que eu imaginava, usava o rato e fazia algo que não seria só estético, mas algo que seria útil para alguém, seja um site, seja aplicações, jogos, também cheguei a fazer designs, user interfaces para alguns jogos, que basicamente é o design que está por cima do jogo, que permite ao utilizador saber o que é que tem que fazer ou em que teclas é que tem que carregar, ou seja o que for. Depois, hoje em dia, com a Stream, utilizo o design de certa maneira, para cativar o utilizador e para dar uma certa noção de credibilidade. As streams ou qualquer outra área em que se possa aceder digitalmente, todas elas têm um certo sentido de credibilidade. Se, por exemplo, se entrar num website, eu li um artigo há uns tempos atrás que dizia que tinha-se feito um estudo, se não me engano, em Espanha, e o utilizador, ao consultar um site, em média, os utilizadores geravam uma noção de credibilidade do website e da empresa que estava por trás do website cerca de 3 segundos depois de entrarem no site, só com base no web design. Hoje em dia não existem muitos artigos ainda sobre streaming, porque é um fenómeno algo recente. Não existem artigos, nem infraestruturas, nem recente nada. Recente cá, sobretudo, não é? Sim, mais ou menos. Porque, atenção que não havia, até muito recentemente, mesmo a nível mundial, não haviam ligações à internet rápidas o suficiente para permitir que isto acontecesse mais cedo. A Twitch, que é a plataforma que hoje em dia é mais utilizada, mais famosa, que foi agora adquirida por outra empresa, bastante grande, existe há cerca de 3 anos. Portanto, é um fenómeno que é relativamente recente. Portanto, ainda não houve propriamente tempo para se formularem esses artigos e afins. Ou seja, eu uso o conhecimento que fui adquirindo de outras áreas, do web design, de design de user interface e afins, e adapto isso a stream para, mais uma vez, conseguir... Isto torna mais sedutor, digamos assim, o seu jogo e o seu espetáculo, porque aquilo acaba por ser um espetáculo. E pergunta quem está lá em casa, estas coisas, qual é o interesse de estar a ver outra pessoa a jogar? Portanto, há bastantes interesses. Imaginando, eu, por exemplo, ligo a televisão quando vai dar um programa de televisão, uma série que eu gosto, porque me entretém, porque há alguma coisa ali que eu gosto, porque me leva para um universo paralelo, porque me leva para uma realidade alternativa. Exatamente, ou o filme. A stream vai um pouco... Uma reportagem em direto? Exatamente. Uma stream vai mais ou menos pela mesma lógica, tem mais ou menos a mesma lógica por trás. Em vez de se estar, por exemplo, já falei com pessoas que estão a estudar e têm a minha stream, por exemplo, ligada de lado só para ter companhia, tenho outras pessoas que seguem a stream para aprenderem alguns truquezinhos sobre os jogos em que eu estou a jogar, outras pessoas que simplesmente ligam a stream porque veem que eu sou parvo e gostam de se rir. Portanto, há todo Faz-lhes companhia. Basicamente. Há todo Na prática também as pessoas exatamente. Muitas vezes a televisão. E a minha stream tem... lá está, há bastantes... Quantas pessoas têm a segui-lo? Mais ou menos. Em média 400 a 600 por dia. Eu digo nosso porque é uma stream de comunidade, não é propriamente a minha stream. Estivemos em cerca dos 3.000. Mas obviamente que há alturas em que se consegue ter alguma Apesar de ser uma atividade recente, já há streamers profissionais já viverem disso? Sim, há streamers, quer dizer... Como? Para as pessoas perceberem, como é que um streamer ganha dinheiro?
Mais ou menos da mesma forma de que um vídeo no YouTube ou mesmo um canal de televisão, imagino eu, na sua forma mais crua, entre aspas, um streamer ganha dinheiro através da publicidade que é disposta em intervalos. Ou seja, eu faço nos blogs também, exatamente, que têm muitos como o seguidores. Google Ads, por exemplo. Ou seja, eu estou a fazer uma stream e quando acaba um jogo, passo 3 publicidades, passo 3 anúncios, faço outro jogo e estou sistematicamente a fazer isso. Essa publicidade dá algum revenue. Essa é a forma mais básica. Na Twitch, como há um certo sentido de comunidade e a própria plataforma gosta que assim seja, há um sistema chamado sistema de subscribers. Ou seja, são subscritores que basicamente pagam $5, seja por volta de 4 euros por mês, ficam registados no canal, ganham alguns benefícios, como ícones específicos que podem usar no chat, que eu encaro como se fossem os patrocinadores da stream, entre aspas, são as pessoas que mais me ajudam a manter o canal online e a fazer aquilo que eu gosto. Portanto, eu faço questão mesmo de me tentar dar o mais proximamente que posso com eles, já considero alguns deles amigos, mesmo há pessoas que eu, por exemplo, nunca vi e que considero amigos porque são pessoas absolutamente fantásticas e porque eu os vim a conhecer. Eu tenho, por exemplo, um viewer meu que nem sequer é, um espectador meu que nem sequer é português, que vive no Dubai. E ele vive longe da família, então ele vê a minha stream, nem participa muito no chat, nem nada que se pareça, mas ele vê a stream e sente que, na altura em que eu estou a transmitir alguma coisa, que ali ele se sente bem, porque ele, no espaço, na cidade em que trabalha, ele não se sente confortável lá nenhum, não se sente em casa lá nenhum, porque ele vive longe da família. E então, o espaço que ele tem, que é o espaço dele de conforto. Exatamente, é exatamente quando eu estou a transmitir e é uma sensação fantástica. E ele já me mandou fotos, por exemplo, de quando ele vai outra vez de fim de semana ter com a família, por exemplo, estar ele e a filha e a própria esposa a ver a stream em direto e a filha estar-me a tentar tocar na cara através do monitor, por exemplo. São experiências absolutamente fantásticas. Faz parte da família. Exatamente, são experiências fantásticas. António, depois daquilo que o Ivan falou aqui já sobre a evolução dos videojogos, sobre o seu potencial e também com estes exemplos que nos deu agora o Bruno, porquê que ainda há tão pouco apoio a este tipo de atividade em Portugal e ainda se reconhece pouco ou não se percebeu ainda completamente o potencial que isto tem? Depende. O pouco apoio em Portugal penso que tem a ver com, em primeiro lugar, com uma questão cultural. Ou seja, nós não estamos ligados aos videojogos de maneira nenhuma. Ou seja, quando houve o primeiro boom dos videojogos, os vários booms dos videojogos, como o Ivan esteve a falar, Portugal não acompanhou de maneira nenhuma. Ou seja, não é que as pessoas não tivessem videojogos, todos nós aqui tivemos videojogos, mas em termos de indústria, ou em termos de falarmos na televisão sobre o quão importantes, ou de dar a conhecer os videojogos, isso houve pouco. Os videojogos chegaram aqui como meramente um produto que nós comprávamos. Exatamente. Mas nunca se olhou para eles como uma estratégia de crescimento, por exemplo, em termos económicos, numa área da indústria digital, por exemplo? Não é? E mesmo hoje em dia... Aliás, só agora começam a surgir os tais cursos e a tal formação mais específica para podermos ter pessoas a trabalharem isto de uma forma mais profissional, não é? É como eu estava a dizer, mesmo hoje em dia a aposta nos videojogos é muito reduzida a todos os níveis. E isso lá está, tem a ver mesmo com essa questão cultural de que, não sei se por acaso ou não, mais uma vez Portugal decide estar atrasado em relação aos outros. Mas temos potencial, podíamos fazer disto um setor mais promissor da nossa economia, ou não? Se quiser, eu posso responder a isso. Potencial no sentido em que existem pessoas que gostam de videojogos e isso é Não, eu estou a dizer em termos profissionais, temos capacidade para montar uma indústria nesta área, não é? Sermos competitivos, é disso que eu estou a falar. Deixa-me só dar estes 2 exemplos. Tem tanto potencial que nesta semana está cá um representante da Sony of Europe só para contactar com os game developers portugueses. Sony, que é um dos maiores players. A própria Microsoft organizou há 2 meses o Game Developing Camp, que reuniu mais de 30 empresas em Portugal para mostrarem os jogos, e a empresa já estabeleceu parceria com algumas dessas empresas para produzirem jogos para os sistemas da Microsoft. Há muito potencial aqui, não é? Há massa cinzenta nesta área. E mesmo temos muitos imigrantes que estão em empresas de topo lá por fora, como, espero não estar a dizer nenhum nome errado, o Tiago Sousa, que está
na ID, que está a coordenar o novo Game Engine da ID. A ID é das maiores empresas... Estamos quase no final e eu queria ouvi-lo também sobre, para si, o que é que... E que está dentro disto também há muito tempo, desde 16 anos, não é? E com uma comunidade que tem crescido, como é que vê o futuro deste desporto, dos videojogos? Aqui na questão dos clubes, porque estamos a falar de coisas diferentes, uma coisa são as editoras de videojogos, outra coisa são os clubes. São os jogadores. São os jogadores, exatamente. Eu acho que o que é importante e os passos que temos que dar é os passos de regulamentação do mercado. Regulamentação do mercado no sentido de haver mais cooperação e ligação entre as várias organizações que existem. Porque o problema em Portugal é que a nossa é das mais antigas, há mais associações, há mais uma mais antiga que a nossa, mas todas as outras acabaram, não é? Começam a aparecer novos projetos bastante interessantes que podem dar outra dinâmica, mas é importante regulamentar, estruturar. Ou seja, se não houver uma estrutura que, digamos, acompanhe, não estou a dizer que seja para nível profissional, mas que começamos a dar os primeiros passos para haver essa estruturação. Havendo essa estruturação, é possível nós começarmos a ter semi-profissionais e, quem sabe, fazer crescer estas comunidades, não é? Potenciá-las. Mas, por outro lado, é preciso haver aquele tal... temos que formar e educar as pessoas do que é isto. Muito obrigada aos 4 por terem vindo conversar comigo esta tarde. Isto é um assunto que dá pano para mangas, porque tem muito por onde se lhe pegue. Haveremos conselho de voltar a ele com outros enfoques, porque vale a pena. E muito obrigada mais uma vez por terem estado aqui no Sociedade Civil. Deve lembrar-se que a semana passada, no espaço de nutrição do Sociedade Civil, falámos do nosso relógio biológico. A nutricionista Rosa Santos explicou-nos quais são as horas a que cada um dos nossos órgãos funciona melhor e também como é que devemos gerir o nosso dia a nível da alimentação e do descanso. Isto para aproveitarmos o mais possível a capacidade do nosso organismo e mantermos mais saudáveis também. E hoje vamos continuar a dar corda ao relógio biológico, vamos saber como podemos alimentá-lo bem, tendo uma pequena horta em casa. Rosa Santos, bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Vamos então falar da nossa hortinha lá de casa, como é que podemos criar uma hortinha que nos ajude a funcionar melhor? Sim. A regular o nosso relógio biológico? Exatamente. Nós, de facto, a semana passada falámos nisso e vamos abordar novamente esse problema do relógio biológico, agora de uma forma um bocadinho diferente, uma forma mais pragmática, isto é, uma forma em que nós possamos realmente lá em casa fazer com que o nosso relógio funcione bem.